Oi, Chuchu, tudo bem? Então, nossa, esse encontro de sexta-feira foi incrível. Depois de sexta-feira eu fui lá raspar a cabeça no mapa, né, do sistema 1020 para poder acessar melhor o couro cabeludo, né? Então, o que eu acabei usando foi o sistema de eletrodos com gel, o sistema úmido. Aí depois eu coloquei, acho que na hora de colocar aqui, ó, né, que tem um videozinho curto. Eu fui colocando, prendendo com esparadrapo, enfim, coloquei bastante gel, prendi com esparadrapo, depois eu coloquei a touquinha de natação, para fixar bem. E aí nisso eu consegui fazer alguns testes de impedância, né? Então eu acho que eu até fiz aqui no meu dataset, tem um log da impedância, né? Então eu usei dos 16 canais, eu usei 14 canais, só que eu ignorei o 9 e o 10. Eu já vou mostrar um mapa para você dar uma olhada. Essas foram as impedâncias, os valores de impedância que eu consegui. No canal 7 e 8, que foi os cipitais, eu acabou ficando um pouquinho mais alto porque eu esqueci de raspar essa parte, esqueci desses. Talvez tenha sido por conta de ter cabelo, enfim, e é um canal mais difícil para mim, eu preciso da ajuda do meu marido para colocar esses eletrodos lá. Eu gravei 20 sessões, como essa que eu vou mostrar. Dessas sessões, as 6 frases da música, né? Numa folha qualquer, um sol amarelo, 5, 6, 7 faço um castelo, com um lápis na mão me dá uma luva, se faz chover com 2 riscos tem um guarda-chuva, se um pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel, no instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Então, isso tem mais ou menos uns 45 segundos, e eu pus em 3, em loop, né? Fiz uma edição do arquivo no loop. E quando eu mapeei aqui na cabeça, o head plot do OpenBCI não tem o eixo Z, né? Então o 13 veio parar aqui e o 14 veio parar aqui, né? Então você vai ver que eu não usei o 13 e 14 do jeito que tá aqui no plot, mas... E aí ignorei o canal 9 e 10. Aí vou começar aqui pra você ver o stream. Tem esse primeiro momento que faz esse ruído todo, eu esperei passar. Lá pela altura 6, 7 segundos, eu começo a tocar a música. E aí eu acho que eu acabei criando, assim, eu fiquei com um certo receio nesse loop, né, que são 3 conjuntos de 6 frases, de como que eu reconhecia que eu mudei, né, o loop. Então, você vai ver que na altura dos 50 segundos aqui, né, do arquivo, eu dou 3 piscadas, que vai dar pra ver no canal 1 e no canal 2, né? Não sei se eu fiz a coisa muito certa ou muito errada, mas foi o jeito que eu pensei de como que eu faria a marcação, porque eu fiz tudo de olho fechado, né? Sentei, fiquei de olho fechado. O Citon, a placa, ela tem um acelerômetro, mas eu nem prendi na cabeça nem nada, eu deixei a placa mesmo em cima da mesa. A conexão, ó, tá vendo aqui, ó? Você já vê aqui que essa aqui são as piscadas para diferenciar a, né, o, o momento que vem o segundo loop. Enfim, aí eu gravei, quando a gente grava nesse sistema, né, que é o sistema do próprio OpenBCI, ele veio 2 arquivos, né, um CSV e um TXT. O TXT é o que eu estou usando para correr aqui a informação novamente, né, com os dados gravados na tela. Você vai ver que cada gravação tem mais ou menos 2 minutos e 23 segundos, né, tem que considerar aqueles 7 primeiros segundos e talvez os últimos 3, que é o tempo que eu termino de ouvir a música, abro o olho e dou o stop na gravação. Antes disso, eu tinha feito o teste também de fechar os olhos e ver aquela onda alfa, né? Eu não vi, né? Eu fiz a captura de tela e depois, quando eu abri os olhos, eu pude comparar. Então, também tem um arquivo que é o olho aberto e o olho fechado para ver como que funcionava o teste da onda alfa. O que mais que eu fiz? Enfim, tentei seguir ao máximo os inputs da nossa conversa de sexta-feira, que foi, nossa, foi muito bom. Aqui eu só vou deixar correr para você ter como uma referência, né, o que foi que aconteceu. E aí eu também não, é isso, né? Primeira vez que eu tô lidando com esse sistema, eu não sei se isso é muito ruidoso, se é pouco ruidoso, não tenho essa referência. Mas vamos lá. Ok. Então, aí comecei aqui a tratar esses dados brutos, né? Porque esses dados brutos, vamos aqui, ó. Eu tô querendo fazer um BIDS depois, então, mas por enquanto tô só organizando os dados brutos. Então foi aquilo que eu falei, ele vem 20 arquivos CSV, 20 arquivos TXT.
fiz o impedância e também coloquei a referência das colunas, né? Porque aí no caso eu tenho 32 colunas, né? Vou mostrar dentro do Jupyter Notebook aqui. Então, primeiro eu chequei um dos arquivos, um do CSV, para ver, mas vi que vinha 32 colunas. Fiquei tentando entender que diabos, né, algumas colunas aqui eram. Fui na documentação lá do OpenBCI. Já volto aqui nesse gráfico. Aí eu joguei fora, eu dropei a coluna. Cadê que era? Então, eu tenho dados da coluna 1 a 8. A 9 a 10 são os canais que não tem nada, então eu dropei. Aí da 11 até a 16 eu tenho mais informações. A 17, 18, 19 é esse acelerômetro que fica na placa, mas como eu não coloquei na cabeça, também dropei, não faz o menor sentido. Depois tem uma série de canais e de informações analógicas e digitais que não foram usadas. Depois eu deixei ainda o 30, que é o timestamp. O 31 é um marker, mas eu não fiz marker, está tudo zerado, mas deixei para usar depois, tá, essa coluna, se for preciso. A 32 eu deixei também porque era uma outra forma de ver o tempo. E a 33 é que como eu fiz o concatenação de tudo, eu deixei para saber qual era o arquivo de referência daquela linha, né? Enfim, nunca se sabe. E aí, agora, o que acontece? Vamos voltar aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é o canal 1 de um... Eu peguei aleatoriamente um dos CSVs. Se eu colocar aqui o canal, 7. Então, assim, tá consistente, né? Se eu colocar aqui o canal 3, tá vendo? Tem uma consistência. Eu acho que foi a perda no Bluetooth, né? Porque o OpenBCI, ele conecta a plaquinha do Ciptom mais Daisy com um donglezinho de USB, Bluetooth, enfim. Então tem essa consistência, mas não tem essa consistência entre os arquivos. Então, se de repente eu troco aqui, vamos ver, por um outro arquivo. Esse foi o 85. Vamos ver aqui esse daqui, que é o 91, velho. Né? E aí eu vou plotar ele aqui, o canal 3, né? Então você vê que entre os CSVs parece que dropou em lugares diferentes, foi essa a impressão que eu tive. Vamos ver então o 90. Ahora necesitaré la mesa, ¿vale? A las Sí. 12 y 1 menos cuarto necesito ir a la mesa. Sim. Então eu não sei, eu não senti que tem uma consistência na hora que dropa. Mas posso não ter visto direito, né? Vamos ver aqui de novo. Tá vendo? Então o que o Rodrigo comentou com a gente? Faz uma interpolação linear. E aí eu tô nesse momento que é depois que eu dropei as coisas, entendi onde é que tá o tempo, nas colunas de tempo, dei aqui um estudo nas colunas, inventei de ver se eu detecto os outliers e estou usando média mesmo. Tipo, não sei nem se essa é a melhor abordagem. Mas é onde a gente está no momento, né? Só para te explicar. Não sei, falar que você tem alguma luz em algum desses pontos que eu mostrei. Eu ainda não subi no GitHub, mas enfim, posso subir se tiver curiosidade, né? Também não. Enfim, é que a conversa foi tão boa, né? Você deu tanta luz da direção do que agora que eu tô stuck, né, aqui na interpolação linear, não sei. E depois também tem a coisa de cortar nas piscadas, né? Fazer a segmentação nas piscadas, depois fazer a segmentação por frase. Enfim, se a gente pudesse conversar de novo, eu ia gostar muito. Né? Não sei se ainda tem algum tempo aí, mas talvez fosse importante para esse momento de segmentar essas frases e terminar de limpar o banco de dados antes de ir para a estratégia de testar os modelos, né?